Olá! Nesse vídeo eu gostaria de refutar o pastor Abílio Santana, que afirma que Jesus Cristo tinha casa de praia, que Jesus Cristo era rico, que Jesus Cristo tinha casa à beira-mar. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse pequeno vídeo e depois eu comentarei sobre ele logo após. Tinha ou não tinha casa na praia? Marcos capítulo 2 está escrito assim: entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. Aí vem Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Já em Mateus 13, versículo 1, está escrito assim, Mateus 13, 1, que Jesus saiu de casa naquele dia e assentou-se na beira da praia, junto ao mar. Como que Jesus não tinha casa? Só que nós, evangélicos, de um modo geral, nós ouvimos muito que os ricos não herdarão o reino dos céus. E não é isso que está escrito. Eu já preguei muitas vezes um evangelho que botava você para baixo e crendo que essa era a vontade de Deus. A maioria acha que Jesus não tinha casa porque ele era pobre. Como que ele era pobre? Se ele fez um mundo, ele não pode ter nesse mundo que ele fez uma casinha? Ah, porque era mansão. Isso aí é apologia à desgraça. E está escrito, se você acredita, você come do melhor desta terra. Muito bem. Vejam, meus queridos, vejam como o pastor Abílio Santana, ele tem problema de conhecimento de hermenêutica. É uma pena dizer isso, mas o pastor Abílio Santana não leva em conta contextos, nem um contexto imediato, nem um contexto bíblico. É uma pena sobre isso que ele desconhece completamente o que seja hermenêutica. E eu vou demonstrar. Vejam bem, ele diz que Jesus tem casa na praia e nem ao menos analisa o texto, o contexto. Primeiramente, ele fala para Marcos 2, verso 1, onde diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Ele afirma, então, que esta casa aí é a casa de Jesus, mas quando o texto diz estava em casa, o texto não coloca nenhum pronome em sua casa, mas nós precisamos ver o contexto de quem era, ou de quem era essa casa. E pelo contexto que nós temos no verso 29 de Marcos, do mesmo Marcos, que diz assim: saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Ou seja, os apóstolos, Jesus, saindo eles, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Em Mateus 8,14, no mesmo um texto paralelo, diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro. A casa de Pedro, ou seja, a casa, no contexto que fala Marcos capítulo 2, é a casa de Pedro, onde acontece o episódio do paralítico de Cafarnaum, que ele é baixado do teto. É a casa de Pedro. Ele diz aqui em Mateus 4,13, ele fala em Mateus 4,13, vamos para lá, e diz: deixando Nazaré, falando de Jesus, claro, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Ele dá a entender que esse situado à beira-mar é a casa de Jesus, mas aqui está se referindo a Cafarnaum, é um adjetivo grego único, situado à beira-mar, que quer dizer algo que está ao lado do mar, e está se referindo a Cafarnaum. Mas é claro que a casa de Pedro era próximo do mar, porque ele era pescador. Era comum que os pescadores moravam próximos do mar. Por isso
que Jesus saía da casa de Pedro e iria ensinar à beira-mar. Era um ponto estratégico. E segundo o contexto, era a casa de Pedro, muito simples. Ele fala em capítulo 13, o verso 1, e diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Aí ele dá na cabeça dele que aqui Jesus sai da sua própria casa e fica à beira-mar como se fosse uma casa de praia. Mas essa era a casa exatamente de Pedro, que se situava à beira-mar, porque era a casa de pescadores. Pescadores moram, Cafarnaum era uma região de pescadores, era uma aldeia de pescadores. E é claro que eles ficavam à beira-mar porque era o ramo de vida deles, era o ramo de vida. Então ele diz que Jesus tinha casa à beira-mar, ou seja, completamente ignorância. Vejam o que disse Jesus: filho do homem não tem de reclinar a cabeça. Em Mateus 8,19. Mateus 8,19 diz o seguinte: então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem de reclinar a cabeça. Aí alguém pode dizer: olha, ele não tem um lugar fixo para pregar. Mas não é isso que diz o texto. As metáforas dizem respeito a lugares fixos. Covis é o lugar fixo das raposas. Ninho é o lugar fixo das aves. Então Jesus está dizendo: o filho do homem não tem, assim como as raposas, assim como as aves do céu. Vejam como nós temos que explicar coisas simples a uma pessoa que deveria saber essas metáforas. Depois, em Mateus 21, demonstra que Jesus não era rico. Vejam aqui o que diz Mateus 21, verso 4. Quando Jesus entra em Jerusalém, em Mateus 21, 4 diz: ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Vejam o adjetivo humilde. Esse texto é do texto de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Essa expressão humilde quer dizer uma pessoa que não tem muitas condições. Tanto é que no hebraico a palavra hebraica ani, que é usado muito no Deuteronômio, usado muito no Velho Testamento, para pobre miserável. Então quando diz que aí vem o teu rei humilde, que nem um jumento ele tinha, ele teve que pedir emprestado. Naquela época, quem não tinha um jumento, era completamente miserável, era pobre. Então, Jesus aqui está mostrando que era pobre. Em 2 Coríntios 8,9, diz o seguinte, 2 Coríntios 8,9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que vos tornasseis ricos. Esse ricos é dentro de um contexto que a Bíblia diz que nós herdaremos a terra, que nós herdaremos o mundo, e no porvir haverá um novo céu, uma nova terra, porque muitas vezes nós iremos perder por causa de Cristo. O próprio Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, verso 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Então, nós somos sujeitos a tudo isso. E ele também interpreta mal Isaías 1,19. Isaías 1,19 diz o seguinte: olha o que diz Isaías 1,19. Ele diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse:
Ora, queridos, Deus estava falando para Israel naquele contexto que Israel estava prestes a ser levado por Babilônia. E Deus então estava dizendo, olha, se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês não serão levados para a Babilônia. Agora, se vocês não me ouvirem, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O texto, Isaías está falando exatamente da invasão de Babilônia, que viria se Israel não se arrependesse, porque se eles se arrependessem, eles comeriam o melhor naquela terra, na terra, ou seja, não seriam levados para a Babilônia. O texto não está dizendo que o cristão ele vai comer o melhor desse mundo se ele obedecer a Deus. Não é nada disso. Até porque o apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo 3:11, o seguinte: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E essa perseguição muitas vezes nos levarão à fome, à nudez, nos levarão à perseguição, à morte. Então, essa interpretação de Isaías 1,19 foi muito mal interpretada, como os demais textos do pastor Abílio Santana, que são geralmente muito mal interpretados. Que Deus abençoe.